Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, no item 15, Caridade para com os criminosos. E a gente começa a leitura com uma pergunta. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso expor a vida. Mas sabe-se que esse homem é infeliz e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, malgrado isso, expor-se para salvá-lo? Esta é uma questão muito grave e que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se deve expor a própria vida por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo. Deve-se socorrer o inimigo da sociedade. Numa palavra, um malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrancar esse infeliz? É, talvez, toda a sua vida passada. Porque, pensai nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida. O homem perdido volve sobre sua vida passada, ou antes, ele se ergue diante dela. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós, a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o a sua condenação. E então, talvez, esse homem que morreria vos insultando se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso perguntar-vos se o fará ou não, mas ide em seu socorro, porque, salvando-o, obedeceis esta voz do coração que vos diz: podes salvá-lo, salva-o. Lamennais, Paris, 1862. E para nos auxiliar no estudo de hoje, nós contamos com a ajuda dos nossos queridos amigos e facilitadores, Davi Santos e Gisele Eleutério. Um ótimo estudo. Boa noite a todos presentes, boa noite aos internautas. Eu e o Davi vamos continuarmos, a tratar do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar o próximo como a si mesmo. O pedacinho que nos coube tratar hoje, estudar hoje, é bem pequeno, acabaram de ler, bem pequenininho mesmo, e que é o fechamento de um capítulo muito complexo, muito rico de aprendizados. Não teria como, não sei se o Davi vai conseguir resgatar só esse finalzinho, mas quando a gente estuda o Evangelho, é sempre bom a gente estar retomando o capítulo para a gente entender a lógica desse último parágrafo que nos coube aprofundar hoje. O capítulo é amar o próximo como a si mesmo, que nada mais é do que um dos maiores mandamentos. A gente tem um mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E é o grande desafio. Se a gente pega aí os 10 mandamentos e depois a gente pega os 2 mandamentos maiores, a gente vai ver que o mais complicado, o mais difícil de fato, é amar incondicionalmente. Nós evoluímos muito, nós conseguimos amar incondicionalmente nossos filhos, nossos pais, algumas vezes nossos irmãos, mas dificilmente nós conseguimos amar incondicionalmente aquele que mata, aquele que rouba, aquele que realiza ações que para nós são brutais, inadequadas, cruéis. Para a gente ainda é muito difícil, para a sociedade de uma forma geral, ainda é muito difícil chegar a essa pureza de amor. Então, quando Jesus pergunta, que pergunta para Jesus qual o mandamento da lei, ele fala exatamente isso. Amarei o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis o primeiro mandamento. E o segundo, amarás vosso próximo como a vós mesmo.
E Lucas ainda traz para a gente: tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. Então, o nosso compromisso é muito grande, né? Se a gente quer ser bem tratado, ser amado, a gente precisa repetir isso ao outro, né? A gente tem que tentar, de alguma forma, vivenciar esse propósito de amor, né? E o que é um mandamento? É um conjunto de diretrizes, de balizas. Toda doutrina tem balizas, tem regras, tem leis, tem balizamentos, né? Quando um jovem está aprendendo a dirigir, o que ele tem que aprender a fazer? Baliza. E o que se coloca para ele? Aqueles cones, para que ele possa balizar dentro daquele espaço. Mandamentos, regras, leis, são exatamente essas balizas. Dentro da nossa crença, dentro da nossa fé, dentro do nosso propósito de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós temos balizas do nosso comportamento e do nosso agir. Então, nós não podemos perder de vista essas balizas, né? O que acontece com o aluno? Se ele baliza, se ele bate ali naquele cone, ele perde o ponto, ele não consegue a carteira, não é isso? Então, a gente tem balizas que nos ajudam a seguir frente a esse processo evolutivo. Então, se a gente não consegue seguir as normas, as diretrizes, a gente não consegue caminhar dentro desse propósito evolutivo que nós nos propusemos. Nós somos espíritas. E, quanto espírita, nós temos diretrizes doutrinárias, né? Nós acreditamos na reencarnação, nós acreditamos na pluralidade das existências, nós acreditamos na pluralidade dos mundos. A gente tem guias extremamente importantes, né? Jesus Cristo, quantos outros espíritos evoluídos que estiveram aqui estão aqui ainda para tentar nos ajudar, né? Então, são balizas extremamente importantes para nós. Então, quando nos convida o texto a amar os criminosos, a gente tem que parar e pensar: o que eu preciso para amar os criminosos? Pensar no que rege a minha fé, que é a caridade, a misericórdia, a benevolência, a indulgência, para que, de fato, eu consiga digerir essa coisa tão difícil que é amar o inimigo, que é amar aquele que fere, amar aquele que mata, amar aquele que rouba, amar aquele que nos faz infeliz, não só individualmente, mas coletivamente, enquanto sociedade, né? E nós sabemos o quanto é fácil amar aquele que nos ama. E olha que nem assim a gente faz isso bem feito. Mesmo as pessoas que te amam, a gente não consegue fazer fielmente esse amor incondicional. Muitas vezes a gente não consegue, a gente falha. Quantas vezes a gente já falhou com pai, com mãe, com companheiro, companheira, com filhos? E olha que são pessoas que a gente ama, não é? O que dirá, então, a dificuldade da gente amar aquele que é um criminoso, aquele que é um assassino? E é esse o convite que o texto nos faz. E esse texto faz a gente remeter a esses mandamentos, que são os mandamentos fundamentais para a gente discutir o que é amor incondicional. Eu sou professora de neuropsicologia, neurofisiologia, neuroanatomia, eu trabalho muito com a parte da neurologia. E quando a gente fala de amor, a gente fala de um sentimento extremamente nobre, e isso tem um lugar no nosso cérebro. O amor não está no coração, o coração é o órgão do sistema cardiovascular. Isso é simbólico, né? A gente falar que o amor está no coração. Não, o amor está no cérebro, principalmente nesse lobo frontal, que é a última parte do sistema nervoso central que é maturada, que é milenizada, é a última a ser desenvolvida. É essa parte do pré-frontal, que só vai se desenvolver por volta aí de 21 anos, que ela finaliza o seu desenvolvimento, a sua maturação. E o que essa área tem de tão importante? Regras, balizas. É aqui nessa área que está a nossa socialização, os nossos conceitos éticos, morais, os regramentos de lei, os regramentos da educação que eu recebi de meus pais, os regramentos das religiões, está tudo nessa área pré-frontal. E é a partir dessas balizas, dessas
normas introjetadas que o adolescente começa a pensar: isso eu posso, isso eu não posso, isso eu devo, isso eu não devo. Ele começa a pesar as consequências de seus atos. E é só nessa região pré-frontal que a gente tem o que a gente chama de fraternidade, de solidariedade, de compaixão, de me compadecer pelo sofrimento do outro. Então, a gente tem que ter uma evolução, não só espiritual, mas neurológica, para a gente poder sentir amor de fato, né? Porque a paixão, ela está em outra área do cérebro. A paixão não tem nada a ver com esse sentimento nobre, sublime, que é o amor. Então, quando a gente fala de um assassino, a primeira coisa que a gente tem que falar, não um assassino, um criminoso, será que ele teve balizamentos em vidas passadas e nessa vida atual que o maturasse, que desse a ele condições de amar? Será? Quem sou eu para julgar esse desenvolvimento? Quais foram os aprendizados de vidas passadas que esse criminoso veio trazendo ao longo das vidas e como que foi agora, nessa existência dele, esses balizamentos, essa educação, essas normas, para que ele entendesse que assassinar, que roubar, que machucar é algo ruim. Ele não conseguiu maturar essa sensação, esse sentimento do amor, né? Então, a gente tem princípios de sensação, percepção, cognição. Aí, quando eu chego na cognição, eu aprendo. E aí eu consigo entender o que é amor. Então, amor é uma coisa extremamente elaborada, é uma coisa extremamente madura, né? Vocês já viram adolescentes ou que estão em plena paixão pelo outro, e aí que não consegue que o outro saia sem ele, ou aquele amor egoísta, aquele amor puramente erótico, da paixão, né? A gente sabe que isso é muito infantil, dentro do ponto de vista do sentimento. Amor mesmo, que o texto bíblico, que o Evangelho nos propõe, é um amor maduro, é um amor incondicional. É um amor de sentimento, que a gente compreende que isso vem, né, da pureza mesmo, da gente compreender o outro. Então, é muito mais difícil. Então, nós levaremos muitas vidas ainda para conseguir ter esse amor incondicional. Esse amor puro que Jesus tinha, né, a gente ainda está aprendendo, a gente ainda está engatinhando. Por isso que normas é tão importante para a gente. Por que eu estou falando tanto de normas, de balizas? Porque são coisas que o criminoso não tem, né? Ou se tem, são muito frouxas. Não é assim? Quando a gente vai entrar na casa de alguém, a gente não tem coragem de passar pela rua, ver uma casa bonita e falar assim: eu vou entrar ali, vou pegar algumas coisas. Né? A gente já tem o quê? Consciência. Que aquela casa pertence a uma outra família, que aqueles bens pertencem a uma outra pessoa que trabalhou, ou que herdou, ou que mereceu isso na tua vida. Eu consigo entender, olha, esse copo aqui é da casa, eu não vou sair daqui e vou levar esse copo. Eu já consigo compreender essas normas. O criminoso, não. Por isso que o texto nos cobra tanto um amor muito mais difícil, porque é o amor de entender que, por inúmeros motivos, ele ainda não teve oportunidades de ser educado, de ser balizado, de entender o que é uma vida em sociedade, né? Então, é um amor que nos cobra muito mais do que qualquer outro, né? E aí, eu não vou me estender muito, mas tem palavras que são extremamente importantes. A gente não consegue amar o criminoso porque a gente não consegue perdoá-lo. Né? Perdão é uma das palavras mais importantes dentro do amor, que é, né, concessão indefinida de oportunidade para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimido para a ascensão luminosa, né? Então, quem perdoa, esquece a ofensa. Aquilo não fica, né?
toda a vida. Então, o perdão é extremamente importante. Uma coisa importante para a gente também é a caridade, que é aquilo que eu falei no início, a benevolência e a indulgência. O que é ser benevolente? É ir ao encontro do bem, realização do bem em todas as circunstâncias, e indulgência para com as imperfeições do outro. Ato de ser dócil e manso, tanto com os outros como a si mesmo. É diferente de conivência, que é aceitar as pessoas, mas auxiliando no processo de transformação e evolução. Então, para a gente amar aquele difícil, aquele criminoso, não tem como a gente amar se não for por meio do perdão, da caridade, mediante a indulgência e a benevolência. Só assim a gente vai conseguir compreender as mazelas daquele tão, eu espero, que seja tão diferente. Quando a gente fala, ele é tão diferente de mim, mas será que é tão diferente? Todos nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, nós temos algo em comum, Nós estamos no mesmo processo evolutivo, e se a gente for pensar, ele pode ter tido menos oportunidade de crescimento do que a grande maioria. Crescimento moral, crescimento intelectual. Então, a gente tem que entender que eu preciso respeitar. E aí, quando a gente fala da fraternidade, o texto coloca: deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, que necessitam de perdão e misericórdia. Não julgueis, pois ele é o vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Qual a opção que a gente tem? Acolher. Acolher e ajudar. Então, cabe a nós ter um olhar mais fraterno, mais misericordioso com esse, com esse indivíduo que, para a sociedade, a gente tem uma sociedade extremamente segregativa, assim, segregadora. A ideia é que os diferentes de nós sejam segregados mesmo. Então, a gente tem, a gente vê várias discussões aí de diminuir a questão da maioridade penal, da pena de morte, Será que, enquanto espíritas, a gente pode compactuar com essas possibilidades da gente condenar alguém à morte por ser assassino? Um menino de 16 anos, será que ele já tem essa região aqui já maturada para que ele possa, de fato, assumir a responsabilidade de seus atos criminosos? Então, são ações que a gente tem que pensar, são atitudes que a gente tem que pensar, porque é muito fácil julgar. A gente acaba julgando muito mais do que auxiliando essas pessoas. Quando perguntado, quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade qual o maior modelo que Deus deu à humanidade para que se fizesse cumprir a sua vontade, a resposta ela é sucinta e bem rápida, A espiritualidade responde: vede Jesus. E aí, uma coisa que eu aprendi assim, desde criança, sempre quando eu tinha alguma dúvida de alguma coisa, aí me ensinaram o seguinte: imagina o que Jesus faria nessa situação. Qual seria a atitude de Jesus, a atitude do Cristo, diante daquilo? Eu vou em algum lugar, será que eu teria coragem de levar Jesus comigo para estar nesse lugar? Eu vou fazer uma coisa, Jesus seria um bom parceiro para fazer essa coisa? Então, se a resposta for não, com certeza não vale a pena. Porque aí, uma vez que eu me torno espírita, que essa doutrina maravilhosa, ela chega na minha vida, e eu compreendo Jesus como sendo o governador espiritual do planeta, o espírito de primeira grandeza que é, e ainda como sendo o nosso maior exemplo de como executar a vontade de Deus,
né, o exemplo de perfeição. E aí, então, eu volto lá atrás, né, nos tempos de criança, e me lembro dessas colocações. E aí isso fica mais forte ainda. É tão interessante porque o próprio Cristo, né, na sua trajetória, no seu ministério terreno, ele nos deixou diversos exemplos para cada situação que nos ocorra na nossa existência terrestre. Se a gente voltar ao Evangelho, nós vamos ter Jesus exemplificando alguma coisa que corresponda com aquela experiência que a gente esteja tendo no momento. E ele fez isso até nos seus últimos segundos, né, de vida, porque o texto ele é bem taxativo quanto à possibilidade da salvação de um criminoso, né? Não especifica qual crime cometido, mas generaliza. Então, a gente tem uma ideia que seja, como a nossa companheira explanou, uma pessoa segregada da sociedade, né? Uma pessoa que vive à margem das leis, das balizas, como foi bem explanado. E isso, de uma certa forma, como pensamento coletivo que somos, acaba gerando na gente aquele efeito de repúdio, né? A pessoa ela fez determinada coisa e aí eu até o julgo diante e segundo a minha própria ótica, mas eu não faria agora, né? Como foi bem colocado. Hoje eu tenho elementos, eu tenho experiência quanto o Davi que eu sou, mas também a experiência cumulativa de todos os outros seres que eu já fui. Então, essa experiência cumulativa, esse conjunto de conquistas, vamos colocar dessa forma, eles me dão embasamento para que eu discirna melhor, né? Para que eu separe melhor aí o que é certo e o que é errado. Então, de fato, determinadas situações, determinadas atitudes, hoje eu não faria, mas já fiz. Com certeza, né? Todos nós já fizemos. E aí, quando eu digo assim, que em tudo nós temos os exemplos que Jesus nos deixou, logo da sua crucificação, né? Nós sabemos que ele foi crucificado ao lado de 2 santos, não é isso? 2 pessoas extremamente iluminadas, pessoas assim bem quistas pela sociedade, né? E eles estavam ali nas cruzes apenas para sentir mesmo como que era ser crucificado e tal, até para se colocar no lugar das pessoas que iam passar por isso, né? É isso que o texto bíblico nos fala sobre a crucificação de Cristo. Fala que ele foi crucificado entre o quê? 2 ladrões, né? Para a gente entender melhor o contexto de ladrões, não que eles, de fato, o crime deles tenha sido apenas subtrair o bem material de alguém, né? Mas dentro do contexto da história do judaísmo, daquele tempo lá, a pessoa que era considerada como um ladrão, ele era um anátema da sociedade, né? Era um dos piores criminosos que tinha, que era roubar. O ato de roubar, de subtrair algo de alguém, já tanto que foi condenado a uma crucificação, né? A crucificação era o ponto ápice do tacão romano para, de fato, subjugar as nações ao qual estava debaixo do seu domínio. Era para passar um recado mesmo. A crucificação ela era extremamente vexatória, né, e dolorosa. Então, ninguém queria passar por essa experiência. E aí, quando eles queriam mandar um recado, eles iam lá e crucificavam os bandidos, as pessoas daquele povo ali. E aí Jesus, né, um dos ladrões, ele teve uma determinada atitude com Cristo, e o outro já teve outra completamente diferenciada. Mas Jesus não os condenou, nenhum deles, né? Um zomba de Jesus e fala para que, né, se você é mesmo o Filho de Deus, por que você não desce da cruz? Né? E aí o outro já fala o quê? Olha, mestre, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. E aí Jesus olha para ele e fala assim, você está doido? Você vai para o inferno, né?
Para o céu, você acha mesmo que você sendo ladrão, você vai para o céu? Pode esperar que o que é seu está guardado, né? Foi isso mesmo que Jesus falou para ele? Não, né? Jesus fala, olha, ainda hoje tu entrarás comigo no paraíso. Olha que fantástico, né? A pessoa ali, naquele suplício, né? Estava sendo crucificado como o próprio Cristo. E aí Jesus, apesar de todas as suas dores, apesar de todo o seu sofrimento, ele salva aquele bandido, né? Eles não descem da cruz e saem andando de mão dadas, né? Até porque Jesus, muito mais do que nós, ele sabe que a vida verdadeira está no pós-vir, né? Ele sabia, né, que o que nós fazemos aqui é o plantio para uma existência melhor. Então ele salva aquele bandido, aquele ladrão, quando ele promete, quando ele dá para ele esperança, né? Ainda hoje, as religiões que nós temos, como sendo as principais praticadas aqui no Ocidente, né, infelizmente, algumas até de princípios cristãos, elas mais condenam do que confortam, né? Porque coloca para a pessoa dois únicos sentidos. Se é bonzinho, você vai para o céu. Se você não é bom, se você é ruim, você vai para o inferno. Agora, se você for mais ou menos, você fica no purgatório, né? Dá uma cozinhada lá e depois decide se sobe ou se desce. Agora, é tão interessante que o purgatório nem existe nos textos bíblicos, né? Ele foi colocado como um dogma da igreja no século XIV. Eles fizeram um concílio, decidiram que ia ser assim e pronto. A partir de hoje vai ser. Mas qual que é a explicação? Nenhuma. É um dogma. Da mesma forma como no século IV, né, em 335 ou 75, se eu não me falha a memória, o imperador Justiniano retira dos textos bíblicos a palavra reencarnação e coloca então a ressurreição, né? Ou seja, a ressurreição dos eleitos. A reencarnação é para todos. A ressurreição é para uma meia dúzia aí que fosse escolhida, né? Que tivesse feito tudo certinho, conforme a igreja pede. Aí então, no dia da volta do Senhor, a pessoa ressuscitava e ia para o céu feliz da vida, né? Mas veio por quê disso? A pedido da sua esposa, né? Escravocrata, aquela coisa toda. E eu estou falando isso, isso é história. Isso é história. As pessoas às vezes defendem a sua religião, mas não conhecem a história da mesma. E a gente não precisa ser extremista, a gente precisa pesquisar. Então, qualquer pesquisa no Google vai ter esses textos, inclusive com as referências, os nomes, as datas e como foi feito, né? O que não desmerece religião nenhuma, né? Mas nós estávamos falando sobre a misericórdia, sobre o amor. E aliado a essa misericórdia, a esse amor, a compreender o erro do outro, o equívoco do outro, e dar ao outro, né, a oportunidade de se refazer, como é a proposta do texto, de fato é o nosso maior desafio. Porque, como eu mesmo disse, né, nós, quanto sociedade, às vezes nós punimos mais do que acolhemos. Hoje, ainda mais nos dias de hoje, em que nós vemos tanta intolerância, né? Eu, na minha casa, particularmente, eu parei de assistir jornal. Lá em casa, a gente não assiste mais jornal. Porque tem tanta coisa legal acontecendo no mundo, mas o que o jornal passa? Violência, crime, né? Quanto mais brutal, melhor. Aí, há pouco tempo atrás, um criminoso fugiu da prisão, todo mundo sabe quem, né? Eu lembro que ali nos primeiros dias, um determinado canal ficava de 8 horas da manhã às 8 horas da noite.
um helicóptero voando, e aí passava um cachorro na rua, falava que cachorro deve ser dele. Vamos ver onde o cachorro vai. O cachorro nem para o lado de lá não ia, né? Mas era só para dar um ibope ali. Então, isso vai contaminando, isso vai nos impregnando, isso vai gerando na gente um sentimento também de intolerância. Porque a Meimei, ela fala, né, que o pão nosso de cada dia, ele não está ligado único e exclusivamente no almoço, no café da manhã, na janta, na merenda, né? Ele está ligado também ao tipo de conversa que eu levo, ao tipo de pensamento que eu alimento, o que eu escuto, porque isso é o pão da alma, né? Eu estou alimentando a minha alma, os meus sentimentos como a nossa irmã explanou, né? Quais são as balizas que eu estou dando para que o meu sistema nervoso na área do amor ali, ele madureça, né? ele se mature com o necessário para que, ao invés de eu me tornar uma criatura intolerante e rancorosa, eu me torne alguém que seja capaz de amar incondicionalmente. Porque ser cristão nos remete a copiar os exemplos de Cristo. Por isso que eu comecei com aquele exemplo, né? O que Jesus faria nessa situação? E é tão interessante que no próprio livro dos Espíritos, né, ele nos dá, Kardec, ele foi extremamente feliz, intuído em todas as perguntas, né? E na pergunta 886, ele pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como via Jesus. Até porque nós espíritas, nós somos tidos, né, como pessoas caridosas. Eu até estava conversando com um aluno essa semana, e aí ele vira para mim e me pergunta: mas você é de qual religião? Dado a um colóquio que a gente estava tendo durante a aula. E aí eu falo para ele: olha, eu sou espírita. Aí ele: entendi. Vocês espíritas são muito caridosos, né? Aí eu fui e retruquei para ele: não, nós somos muito endividados. Nós estamos aqui só mesmo tentando resgatar um pouco dos equívocos que nós já tivemos, né? Como diz Jesus, uma vez um determinado pessoa chegou para ele e já veio exclamando, né? Bom mestre! E aí Jesus, como diz, matou no ninho, né? Opa, bom não. Bom é só o Pai que está no céu. Mas mestre eu sou mesmo. Ele aceitou a alcunha de mestre, mas não aceitou ser chamado de bom. E a gente, quando alguém vira e fala assim: nossa, fulano, você conhece fulano? Conheço. Não, fulano é tão bonzinho, né? A gente enche igualzinho um pavão, né? E fica assim: nossa, eu sou bom mesmo. Mas será que tem essa belezura toda aí dentro? O que será que a gente pensa ali naqueles momentos em que estamos somente a gente com os nossos próprios pensamentos, né? Nossa, mas fulano fez isso comigo. Aí tá igual aquela música do milionário José Rico, né? Lá em 82, você esqueceu. Não rasgou as promissórias. Já pensou se Jesus fosse assim com a gente? Há 2021 anos atrás vocês me crucificaram. Então agora vai vir para vocês, né, o castigo. Muito pelo contrário. Pouco antes de ele morrer, o que ele fala? Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. E aí a gente vê um bandido, a gente fala assim: pena de morte. Será que ele sabe o que está fazendo? Então, cadê os exemplos de Jesus na nossa vida? Se a gente condena de imediato, mata. Fulano fez isso, tem que matar. Fulano fez aquilo, tem que prender para apodrecer na cadeia. Tem um livro que ele chama, se eu não me engano, Contos de Outra Vida. Acho que é isso mesmo. Me perdoem se eu estiver enganado quanto ao título do livro. É um livro psicografado por Chico Xavier, e ele conta, de fato, diversas narrativas. E aí, o espírito, se eu não me engano, que foi o autor do livro, é o irmão X. E aí ele conta a história de um ferreiro. Eu vou tentar ser mais breve, né? Ele fala o seguinte, que esse ferreiro, ele era o melhor ferreiro que existia na Europa. E aí, então,
mas ele também ele se considerava uma pessoa muito justa, uma pessoa muito assertiva quanto às normas da sociedade e extremamente intolerante com aquelas pessoas que descumpriam as leis. E aí, num determinado momento, ele vai até o rei e pede ao rei, se oferece, né, para que ele, como ferreiro experiente que era, ele construísse para aquele povoado as barras que seriam a segurança da prisão daquele povo. E aí o rei, então, aceita, porque ele até se oferece para fazer isso de forma gratuita. E ele, de fato, ele constrói, né, essa prisão com as melhores grades, com o melhor aço, com o melhor sistema de segurança que poderia. E ele fica tão famoso que os povoados e os reinos vizinhos, eles, então, os convidam e o contratam para que ele replicasse esse mesmo sistema de segurança. E ele, assim, o faz. E o faz durante mais de 20 anos. E, com isso, ele ganha fama, ganha dinheiro e acaba se mudando para a capital. E é tão interessante, se eu me lembro bem da história, porque já faz um tempo que eu a li, ele, então, já de uma idade madura, a sua filha ela é atacada. E ele, no ato de defender a filha, acaba ceifando a vida do agressor. E o que acontece com ele? Vai para a prisão que ele construiu. E aí, qual que é? E ali, né, fala o seguinte, que aonde ele estava, o crime de morte era punido com a prisão perpétua, né? Então, ele passa o resto dos seus dias preso na prisão que ele próprio construiu. Qual é a lição que essa leitura vem trazer para a gente, né? Está lá o que Jesus nos disse também, né? Não julgueis, porque com a mesma energia, né? Com a mesma força que julgardes, também vós sereis julgados. Cabe a Deus nos julgar, porque Deus, sim, Ele nos conhece por inteiro. Ele me conhece desde que eu era um princípio inteligente, né? E habitava ali os diversos reinos da natureza. Ele me conhece, a própria Bíblia, os evangelhos, os textos antigos nos falam que Ele nos conhece antes do ventre da própria mãe. E a resposta para a pergunta 886, ela é taxatória, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E aí Kardec, ele explana isso. Ele fala, o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejássemos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou os nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Então, antes da gente julgar, antes da gente condenar, a gente deve se colocar no lugar do outro, né? E entender que assim como aquela criatura, aquele irmão, aquele espírito que está ali, ora cometendo aquele equívoco, nós também já o fizemos, né? E assim como nós, ele também, segundo a vontade do único juiz que tem, de fato, o direito de julgar, no tempo oportuno, ele irá, né, colher a semeadura infeliz ao qual ele se atira. Só para fechar, a gente fica até preocupado assim que está tão longe da gente, né? Esse amor incondicional. Mas enquanto espíritos em evolução, espíritos em desenvolvimento, a gente tem que encarar isso como um aprendizado.
E a gente tem que encarar isso como um compromisso, né? Se nós somos cristãos, se nós seguimos os mandamentos, né, as balizas que eu falei de Jesus, que é o nosso modelo, como Davi falou, como Jesus agiria, né, no nosso dia a dia, que a gente faça esse compromisso diário de não julgar. Porque se a gente consegue entender que o outro é tão imperfeito quanto eu, qual que é a régua que vai medir, mensurar o quanto ele é mais imperfeito que eu? Que régua é essa? Que régua é essa que eu posso, enquanto ser imperfeito, eu posso falar que um criminoso ele é mais imperfeito que eu? Né? A gente não tem como mensurar essas imperfeições. Então, se nós estamos juntos no mundo de provas e expiações, é porque todos nós estamos ainda em processo de evolução e em processo de aperfeiçoamento. Então, que a gente tenha um compromisso diário, mesmo diário, de ser condescendente, de ser benevolente, indulgente, misericordioso, fraterno com essas pessoas, né, que estão, de fato, num caminho complicado. E, como Davi falou, nós também já estivemos nesse caminho de maior imperfeição ou de menor imperfeição em vidas passadas, né? Mas que a gente consiga fazer, que eu acho que é o mais importante, que é respeitar que o outro ele tem seu processo evolutivo único. A gente precisa ajudá-lo, né? E aí a gente tem que, enquanto cidadãos da sociedade e enquanto cidadãos espíritas, enquanto cidadãos cristãos, a gente tem que bater de frente mesmo. A gente não pode concordar com essa polícia que acha que é bandido tem que matar, que tem que ter pena de morte, que tem que tratar um menino de 15 anos, quando pensa-se na maioridade penal, diminuir essa maioridade penal. A gente tem que se mostrar, enquanto cidadãos, conscientes do nosso compromisso, que a gente tem que respeitar, acatar e ajudar. Não que a gente vai ser conivente com esses criminosos, né? Mas que a gente vai conseguir, de alguma forma, ajudá-los. Se não for por atos mesmo, mas que a gente consiga orar por eles. Eu acho que se a gente vibrar por eles, orar por eles, ter um olhar de afeto, um olhar de amor, isso já vai contribuir muito para as vibrações, para a energia, para que a espiritualidade possa, junto conosco, amparar essas pessoas. Eu acho que era isso.